Fala, meus queridos velocistas, tudo bom com vocês? Pessoal, que episódio safado foi esse, hein? Na verdade, permita-me me autocorrigir, que temporada safada que tá sendo essa. Lembra que eu comentei com vocês alguns vídeos atrás que possivelmente, no final de tudo, o Clark ficaria sem poderes, viraria um humano, se aposentaria e passaria o manto para seus filhos. E apesar de nós termos tido algumas coisas interessantes apresentadas nos últimos episódios, como o Clark Kent saindo na mão com Lex Luthor, um pouco do passado do Clark com Jimmy Olsen, o Clark abrindo mão de sua identidade secreta para salvar seus amigos e se revelando para o mundo inteiro, nós temos que lembrar o quão safada essa temporada está sendo com o Superman. Porque praticamente essa temporada está querendo desconstruir o Superman. Porque nesse episódio foi resgatado uma coisa que já não era meio que comentada ou mencionada há alguns episódios, que é o fato do coração do Sam Lane, que está agora no peito do Clark Kent, estar tornando ele humano. E nesse episódio foi confirmado pelo John Harry Irons que sim, o Clark Kent está virando humano. Tanto que ele falou, talvez não hoje, não amanhã, mas se você continuar com esse coração, um dia você irá acordar sem poderes, você irá virar um humano normal. E cara, eu me pergunto, será que isso daí foi planejado desde o início? Será que o Sam Lane sabia que se ele colocasse outro coração com sangue kryptoniano dentro do Clark, em algum momento do futuro ele iria virar humano? Só que antes da gente confrontar o Sam Lane com isso, vamos confrontar a própria série e nos questionar, faz sentido o coração do Sam Lane estar tornando o Clark humano? Porque tudo bem, para o coração ser aceito no corpo dele, ele precisaria estar batendo e pulsando com sangue kryptoniano dentro dele. Só que aí a gente pensa que este coração deveria estar transferindo sangue kryptoniano para o corpo todo, ou seja, ele teria um coração de um homem bem mais velho, o que faria com que algumas habilidades e condicionamento físico dele ficassem sim mais comprometidos, mas essa história de que ele está virando humano e de que algum dia ele vai acordar sem os poderes dele por conta do coração ser humano, cara, isso é uma desculpa esfarrapadíssima da série pra dar a entender pra gente que esse Superman vai se aposentar. E antes que muitos de vocês possam ficar revoltados, e eu dou o direito total de vocês ficarem revoltados, porque eu também estou revoltado com essa situação, a gente tem que pensar por que a série está optando a ir por este caminho. E obviamente que agora eu estou entrando numa área extremamente de achismo pessoal. Eu estou ativando as minhas teorias da conspiração aqui para poder dizer isso para vocês. Mas praticamente eu acho que a ideia dessa série de transformar este Superman, que até há pouco tempo atrás era o Superman mais forte do live action, em um humano, praticamente se tornando o Superman mais fraco do live action, se continuar do jeito que tá agora, eu acho que essa ideia pode ter vindo, talvez da parte do James Gunn, de querer aposentar definitivamente esse Superman para não ter concorrência com o Superman do David Corenswet, que vai estrear ano que vem, no meio do ano. Obviamente que eu posso estar completamente errado e não ter nada a ver uma coisa com a outra, mas nós sabemos que o James Gunn teve sim dedo na questão de Superman e Lois encerrar nessa quarta e última temporada. Pelo que eu sei, a série ainda tinha planos para outras temporadas, mas o James Gunn botou um pouco de pressão para a série acabar agora, justamente para não ter concorrência sobre isso. E como eu falei para vocês, eu até entendo o James Gunn ter feito isso, eu entendo a série acabar antes para não ter competição, apesar de que eu ainda sonho muito alto com um grande crossover do cinema, juntando todos os Supermans possíveis do live action. Mas se a trama que nós estamos assistindo continuar se desenvolvendo neste mesmo rumo, muito provavelmente nós não vamos ter mais um Superman do Tyler Hoechlin ativo, ele vai virar humano. E cara, eu fico muito frustrado com isso, porque atualmente ele é o melhor Superman, na verdade não só atualmente, como nos últimos anos ele realmente se tornou o melhor Superman. Eu acho que o único Superman que talvez conseguiria competir com ele fosse o Superman do Brandon Routh, com sua participação magnífica em Crias Infinitas Terras lá de 2019 da DCW. Mas tirando isso, o Tyler Hoechlin se mostrou completamente digno do legado do Superman, ele carrega muito bem a história do Superman nas costas dele, mas é evidente que a série tá fazendo de tudo pra ele deixar de ser o Superman. E isso é muito frustrante pra gente, né? Além do mais, nesse episódio também a gente viu um pouco da interação do Jordan e do Jonathan lutando juntos em ação contra o traje da amiga deles. Que aliás, pessoal, isso era uma coisa que eu realmente não pensei que a série fosse economizar, mas aparentemente ela vai, no quesito de que o traje que a Amanda disse para o Lex Luthor
que ele precisaria conseguir, aquele famoso traje assassino, na verdade é um traje que foi roubado do Aço. Tinha muita gente falando que era um traje parecido com o do Aço, mas a gente pensou que o Lex Luthor poderia se inspirar no traje dele para criar o traje novo, mas aparentemente não é o que vai acontecer. Eles realmente roubaram o traje do Aço. E quem fez isso foi um tal de Milton, né? Que é o mesmo cara que sabia das luzes vermelhas que enfraqueceriam o Superman. E tem muita gente falando, né, que o Brainiac estava sendo supostamente confirmado nessa última temporada, e agora aparece esse Milton, que é um gênio da tecnologia, que roubou o traje, que fez as luzes vermelhas. Será que nós estamos olhando para o Brainiac deste universo? Seria interessante, afinal, Brainiac com Lex Luthor para derrotar o Superman faz total sentido, inclusive, né? Isso daí também aconteceu no Liga da Justiça Sem Limites. E a gente viu nesse episódio que o Milton, suposto Brainiac, conseguiu hackear o traje do Aço. E o que eu achei engraçado foi a quantidade de protocolos de emergência que o Aço e a filha dele tinham para conseguir desligar os trajes caso acontecesse alguma coisa errada. E infelizmente nenhum desses protocolos funcionou. Tanto que o Milton fez o Aço entrar dentro do traje principal e ir lutar contra o Superman durante aquela entrevista terrível que a Lois estava fazendo com o Lex Luthor com o Godfrey, que é ninguém mais, ninguém menos do que aquele picareta possuído em vários momentos pelo Darkseid, né? Como se fosse um servo do Darkseid querendo espalhar as trevas na própria Terra. A gente viu uma adaptação dele em Smallville anos atrás, e agora a gente também tá vendo a adaptação dele em Superman e Lois, interpretada por ninguém menos do que Tom Cavanagh. Abrindo um grande parênteses aqui rapidinho, eu sei que muita gente gringa já tá teorizando que o Tom Cavanagh tá fingindo que é o Godfrey, mas na verdade é o Flash Reverso, por conta daquela cena no crossover Crise na Terra X, onde ele falou que já lutou contra o Superman do Tyler Hoechlin no futuro. Obviamente que o que na época seria o futuro da cara e de todo mundo lá era, né, o passado do Will Barton, então isso teria acontecido no passado dele. E muita gente, inclusive algumas paginazinhas aí que eu não vou colocar o nome aqui, né, estavam afirmando que o Tom Cavanagh ia voltar como Flash Reverso, que era confirmado que ele ia voltar como Flash Reverso. E antes que alguém venha falar alguma coisa, eu nunca afirmei que ele voltaria como Flash Reverso. Eu disse que era uma possibilidade, mas que infelizmente era a menor possibilidade. E não, aparentemente ele não é o Flash Reverso, ele é o Gordon Godfrey, que na minha opinião é um bosta igual o Flash Reverso, né, se a gente for parar pra pensar. E a gente viu nesse episódio que ele montou meio que uma armadilhazinha, né, pra chamar a Lois Lane pra ser desmascarada, entre aspas, pelo Lex Luthor. Só que na verdade não tava sendo nada desmascarada, era uma armadilha justamente pra fazer a imagem dela ser mal feita, né? E, inclusive, quando a Lois Lane iria usar a filha do Lex Luthor como testemunha-chave, a Elizabeth, né, para poder dizer os podres do Lex Luthor em rede nacional, simplesmente a Amanda, capanguinha do Lex Luthor, manda o Milton ativar o plano de contingência, e aí a armadura do Aço dá problema, leva o Aço lá pro céu, o Superman acaba vendo isso, ele quebra o vidro lá do apartamento do Lex, que era onde estava rolando a entrevista, e ele vai lá lutar contra o Aço. E a gente viu que essa primeira luta não deu tanto trabalho pro Superman, tanto que no final a armadura até dispensa o Aço e o Superman acaba salvando ele, mas acontece que isso acabou pegando muito mal para a imagem do próprio Superman, né, do Clark Kent. Afinal, todo mundo já sabe que ele é o Clark Kent. E justamente o fato do Clark ter revelado sua identidade no episódio anterior não foi muito positivo neste episódio, porque a gente viu que o Lex Luthor tinha um vídeo do Clark indo ameaçar o próprio Lex Luthor na sua casa lá alguns episódios atrás, sobre a questão da Lana Lang quase ter morrido. Então sim, esse episódio existe para deixar a gente irritado, e a cereja do bolo foi a cena antes da entrevista do Lex, onde o Lex está um pouco nervoso com tudo que está acontecendo, e eu não sei se vocês repararam, mas ele começa a escutar certos barulhos que normalmente ele não conseguiria escutar, né? E algumas pessoas talvez não tenham prestado atenção nessa cena, mas, meus queridos, aparentemente o episódio confirmou, o coração do Superman, o verdadeiro coração do Superman, está sendo usado pelo Lex Luthor no peito dele. Ou é isso, ou aquela cena que ele ficou nervoso e começou a escutar barulho onde era impossível de ouvir é muito mentirosa pra cima de mim. Mas eu falei com algumas pessoas e realmente, aparentemente o Lex Luthor está sim usando o coração do Superman, e sinceramente, levando em conta o ego e o QI dele, não me surpreende ele ter feito uma operação cirúrgica e ter botado o coração do maior inimigo dele como troféu. Então a gente vê que enquanto o Superman tá com o coração de um homem de 70 anos e perdendo seus poderes, o Lex Luthor tá com o coração do Superman. Ah, Léo, mas será que o Lex Luthor consegue
ganhar poderes kryptonianos por conta disso? Bom, se a gente tá vendo que o Superman tá perdendo seus poderes e virando humano, apesar de ele ter órgãos e ossos de outro planeta por conta de um coração humano, então muito possivelmente sim, que apesar do Lex Luthor ter o corpo humano, se ele estiver com o coração kryptoniano bombardeando o sangue kryptoniano dentro dele, possivelmente ele ganha os poderes do Superman. E aí eu vou dizer pra vocês, se chegar no final da temporada e for o Superman contra o Lex Luthor e o Lex Luthor simplesmente ganhar os poderes kryptonianos, eu vou achar sensacional esta luta. A gente também viu nesse episódio as consequências pra cima do Jordan e do Jonathan, do Clark ter assumido que ele é o Superman pro mundo inteiro, né? A gente teve aquela parada chata lá da Candice terminar com o Jonathan, mas depois voltar com ele, que foi uma enrolação do caramba desnecessária, que só serviu pra mostrar o casalzinho junto ali, né? Os amigos juntos naquele momento lá na fazenda, quando veio o traje da Natalie Irons e tentou matar eles, por assim dizer, distrair eles, sei lá, machucar. E a gente viu que mesmo o Jordan já sendo meio que avançado nessa questão de heroísmo, ele tomou um pau pro traje, né? O Jonathan também, cara, apesar de ser filho do Superman, apesar de já voar e tudo, não conseguiu nem segurar o traje direito. Eles só conseguiram destruir o traje usando os dois a visão de calor ao mesmo tempo. Eu acho sinceramente que a série demorou muito pra mostrar os dois lutando juntos. Eu espero ver mais disso, porque é isso que a gente quer ver, é pra isso que a gente assiste a série, né? Eu acho sim que a série sempre soube abordar muito bem o drama e tudo mais, mas nessa temporada a ação tá deixando a desejar. Obviamente que é por conta do orçamento ter sido reduzido. Então assim, meus queridos, faltam 2 episódios pra finalmente acabar Superman e Lois, a última temporada, de fato. E a gente tem que abordar os seguintes tópicos antes disso daí acabar. O Brainiac, que é de fato o Milton ou não. O coração do Clark de fato vai tornar ele humano ou ele vai conseguir recuperar o seu coração de volta. O coração do Lex Luthor atualmente realmente é o do Superman, então ele vai ganhar poderes kryptonianos ou não. Nós teremos uma luta do Superman contra o Lex Luthor depois na armadura dele, e quem é que vai ganhar? Onde está o Apocalipse, que simplesmente foi embora no discurso motivacional e a gente não teve mais notícia do paradeiro dele até então? Muita gente está teorizando que o Clark possivelmente vai pegar o coração do Apocalipse pra ele, pra conseguir se igualar ao Lex Luthor com o coração kryptoniano. Faz sentido, apesar de que o Apocalipse é o Apocalipse, né? Ele teria que voltar para a forma antiga dele e a gente não sabe se isso daí vai ser possível. Mas sim, provavelmente essa vai ser uma saída de roteiro para o Superman voltar a ser o Superman. Que, aliás, esse é o ponto decisivo que a gente tem que abordar antes de acabar essa temporada. Será que o Superman vai se aposentar e vai deixar de ser o Superman e os filhos dele vão assumir? Eu quero muito saber a sua opinião sobre isso, então já deixa nos comentários o que você acha em relação a isso. Se você acha que o Superman de fato vai perder os poderes dele e que ele vai se aposentar, ou que a série vai ser generosa com a gente, né? E vai fazer com que o Superman recupere totalmente os poderes dele e continue sendo Superman, mesmo com o final de tudo. Mas é isso, meus queridos, praticamente o vídeo vai ficando por aqui. Eu acho que a gente conseguiu falar praticamente de tudo que aconteceu nesse episódio. Eu achei esse episódio bem filho da mãe, né, por assim dizer. Um episódio bem babaca para o Superman, mas foi de fato um episódio até que interessante, deu uma movimentada na trama e ficam faltando 2 episódios para encerrar tudo, tá ok? Vale lembrar que nós não estamos mais legendando os episódios, portanto os links não estarão mais nos comentários nem na descrição dos vídeos, tá bom? Muito obrigado de coração a todo mundo que achou até aqui, um grande beijo pra todo mundo e até o próximo vídeo.